Olá, irmãos. Espero que estejam todos bem. Eu tenho algumas reflexões para dividir com vocês hoje. Vou começar explicando o básico. Espero que essa palavra fale muito com todos nós, né? Que desperte a gente para o que a gente precisa no nosso íntimo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós renascemos para Deus, né? Nós somos religados a Deus. Inclusive, a palavra religião, ela quer dizer religar a Deus, né? E é por nós sermos religados a Deus através de Jesus Cristo que nós nos tornamos cristãos. A palavra cristão, no grego, quer dizer pequeno Cristo. Então, Deus nos criou, nos escolheu, nos selou para sermos dele e como ele. Deus nos criou para sermos e permanecermos cópias de Jesus Cristo. Em Gênesis, vou ler aqui, em Gênesis 1, 26 a 27, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós somos cópias de Jesus, e Jesus é Deus. Então, somos muito mais fortes que o inimigo. Então, nós precisamos parar de ficar colocando a culpa no inimigo, né? A toda hora falar que é o inimigo, e, na verdade, assim, a gente precisa começar a assumir o controle das nossas vidas, né? Ele nem tem toda essa força, ele tem se nós abrirmos brechas, né? Se nós permitirmos que ele tenha essa força. Aí, de fato, ele vai ter muita força. Ou seja, não é ele que é forte, mas sim nós que somos, às vezes, descrentes e fracos, né? Às vezes o inimigo é só a gente mesmo. Deus nos fez fortes como ele, e Jesus nos ensinou que bastava a gente crer verdadeiramente, né? Ele ensinou isso pra gente, está na Bíblia, ele sempre falava isso. Inclusive aqui em Marcos 9:23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, tudo é possível, né? Ele já falou, já ensinou isso pra gente. Se a gente crê, basta crer. E para cremos, temos que ficar intimamente ligados ao Espírito Santo a todo tempo. E obedecemos a ele, né? Isso é o primordial. O que a gente tem que fazer é estar em contato com ele como se fosse uma pessoa de verdade, assim, que a gente conversasse. Claro que a gente não vai ficar falando em voz alta, mas a gente precisa conversar e pedir orientação para o Espírito Santo. Então, a gente tem que assumir nossas responsabilidades, parar de colocar a culpa no inimigo e assumir os nossos erros. O inimigo, ele foi derrotado por Cristo na cruz. Então, ele não tem autoridade, né? Nós é que temos essa autoridade, né? A nossa guerra não é mais contra ele, contra o inimigo, é contra nossos próprios erros e enganos, né? O inimigo, ele não é um leão, ele parece um leão que fica rodeando a gente, mas se a gente permanecer com fé, numa unidade com Jesus Cristo, ele vai fugir. Porque o inimigo, ele tem pavor de uma igreja firme na fé. A fé é o nosso maior escudo, né? Jesus, ele morreu para nossa vitória e para nossa prosperidade. Ele falou na cruz: está consumado. Em João 19:30,
Diz assim: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Portanto, nós somos de fato vencedores. Se não fosse assim, de nada teria valido Jesus morrer na cruz e passar tudo o que passou por nós, né? Às vezes, inclusive, eu tenho a impressão de que Jesus veio em forma humana para deixar claro para a gente e fazer a gente acreditar que a gente é igual a Ele, né? Ele deu isso para a gente tem que crer, que obedecer. Pedro, ele chegou a andar sobre as águas, né? Ele só afundou porque ele duvidou e afundou. Os apóstolos fizeram milagres iguais aos de Jesus. Então, a gente precisa orar igual Jesus fazia, precisa orar igual os pastores fazem, dando ordem, sabe, às enfermidades, para que elas cessem. Jesus ensinava que era só uma questão de fé. Ele não ficava suplicando, gritando, esperneando. Às vezes acho que isso só tira a nossa paz, sabe? Agita um pouco o nosso espírito, quebra nossa conexão com o Espírito Santo, né? Acho que cada um tem um jeito, mas eu tento a pensar assim. Acho que Deus não é surdo, sabe? Às vezes parece que quanto mais a gente grita, parece que menos a gente tem fé, tá? Na verdade, gritando para se motivar a ter fé, né? Para tentar fazer virar fé, alguma coisa assim. Mas quando a gente tem, eu acho que quando a gente está realmente com toda a fé, a gente age mais como o Espírito Santo, como Jesus Cristo. O Jesus Cristo, ele fazia e portanto, né, nos ensinou a fazer assim. Ele se enchia de máxima fé e simplesmente ordenava, inclusive em frases curtas normalmente, né? Ele dizia simplesmente: levante, ande, Lázaro, sai para fora, vá, tua fé te curou. Tem vários exemplos na Bíblia, por exemplo, Mateus 8:13, Mateus 8:26, 27, Mateus 9:21 a 30, 28 a 30, Mateus 15:28, Marcos 9:23, Lucas 17:19, Lucas 18, 35, 43. Você olhando lá na Bíblia, você vai ver que são todas esses que eu citei são situações assim. Ele, com a máxima fé e serenidade, ele e firme, ele simplesmente dava uma ordem, sabe? Então, eu acho que é nesse nível de fé e de poder que a gente deve chegar. Então, assim, é claro que não é fácil, né? É desafiador, mas eu acho que é para a gente entender que é ali que é possível a gente chegar. É possível a gente fazer como ele, a gente precisa exercitar muito a fé. Isso eu acredito que, assim, tanto por nós, quanto pelos que precisam de nós cristãos, né? Porque tem gente que nem cristão então, assim, a gente tem que correr para ficar, para desenvolver todo esse poder, para ser um exemplo, para mostrar que dá sim. Então, pensa assim, a gente poderia ter grandes poderes, levantar paralíticos, fazer tantos outros milagres que Deus fez, levantar paralíticos, mas de fato, assim, na verdade é que a gente mal consegue levantar na nossa própria cabeça às vezes, entendeu? Então, a fé é primordial. Nós fomos escolhidos por Deus, quando nós escolhemos Ele, a gente formou uma aliança com Ele. E com isso a gente recebeu a graça dele. Agora, por que será que é tão desafiador, né, a gente aceitar isso? A gente largar o sentimento de culpa, de não merecimento. Acho que é muito triste isso que a gente faz com a gente, né? A gente, assim, é triste saber que tudo isso pode ser nosso, né? E só que a gente tem dificuldade de aceitar.
E é por essa falta de fé que a gente não recebe maravilhas que Deus tem para nós, sabe? E a gente precisa vencer isso dentro de nós e parar de perder tempo e parar de sofrer desnecessariamente, porque afinal de contas a gente pode alcançar tanta coisa, conquistar tanta coisa, transformar tantas coisas em nós, né? Não só todo tipo de conquista, eu quero dizer, né? Então, tipo, aceita que dói menos, aceita essa bênção. E ele concedeu por graça pra gente, não foi nem por merecimento, nem por obra. Ele tem grandes maravilhas para nós, nas mãos dele para entregar pra gente, e basta a gente crer. Lá em Jeremias 29:11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então eu acho que nós temos o dever de sermos ricos, né? Ricos de amor, ricos de alegria, ricos de boas atitudes, rico de dinheiro, porque é óbvio, gente, claro, dá sim, a gente pode ser rico financeiramente e ser cristão ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas têm uma programação errada aí na cabeça, mas Deus falou que a gente pode ser muito próspero, então sejamos, né? A gente só tem que manter a nossa retidão, integridade, enfim, acho que a gente tem que ser rico de generosidade também, sabe? Eu costumo até pensar que quem não se permite, né? Quem tem um problema em ter dinheiro, quem não se permite a isso, deveria pelo menos se fazer ganhar dinheiro para ajudar aqueles que não têm condições, né? Eu acho que a gente tem que ser a nossa melhor versão, sabe? Para que a nossa postura, a nossa vitória chame a atenção de outras pessoas para Deus, né? Eu sei que falar é fácil, mas é um exercício diário que a gente tem que fazer, porque afinal de contas a gente está a serviço do reino dos céus. Eu acredito que inclusive é uma forma maravilhosa da gente demonstrar gratidão a Deus, sabe? Mostrar a Ele que tudo valeu a pena, né? Principalmente tudo que Jesus passou, que algumas pessoas na Bíblia passaram por nós, né? Então, quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente recebe toda a bênção e graça de Deus. E assim, Deus nos enviou Jesus Cristo, ele cumpriu a missão dele aqui, e antes dele subir aos céus, ele deixou para a gente o Espírito Santo dele, para nos auxiliar. Né? Então ele falou, olha, estou subindo, não posso mais ficar aqui, minha missão foi cumprida, mas eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou deixar o meu Espírito Santo que vai ficar a todo instante com vocês para auxiliar vocês. Então é importante lembrar que a gente tem que estar sempre num estado, num local ou com pessoas, situações que permitam que a gente não quebre essa ligação com ele, sabe? Então é muito importante saber com quem a gente anda, o que a gente fala, esse tipo de coisa, porque a ligação com o Espírito Santo é a coisa mais é o maior presente que a gente tem aqui no nosso dia a dia. João 14:26, ele diz assim, vou ler. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sensacional isso, né? Então, a minha sugestão é, em vez de pedir bênção a Deus, que Ele já deu pra gente, a gente precisa orar para o Espírito Santo. Vamos pedir ajuda e orientação para que Ele mostre o caminho, para que o Espírito Santo mostre o caminho para a gente
conseguir coisas como aumentar nossa fé, ter sensibilidade, capacidade para conseguir ouvi-lo e para conseguir obedecê-lo, para que a gente tenha coragem e postura ereta para enfrentar tudo que precisa ser enfrentado, para ter sensibilidade e capacidade para enxergar, discernir, escolher, para a gente se comportar com retidão e amor conosco mesmo, né, com as outras pessoas, né, com nós mesmos e com as outras pessoas, para nós sermos responsáveis pelos nossos próprios atos, para amadurecer espiritualmente. Tudo isso e muito mais o Espírito Santo pode fazer para nós, e foi para isso que ele foi deixado aqui, né? Essa é a missão dele. Então, pedir a ele para que a gente tenha paz, equilíbrio, domínio próprio, né? Em todos os pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, que ele guie a gente nisso, para que a gente seja uma bênção na vida das pessoas, né? Às vezes a gente acorda pedindo para Deus abençoar nosso dia e esquece de pedir que ele oriente a gente ser bênção na vida das pessoas, né? Para que a gente seja um exemplo e que com isso a gente ganhe vidas para ele, que a gente consiga se dedicar mais a Deus no nosso dia a dia, nos estudos, para conseguir ter mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo, né? Então, assim, ele vai orientar a gente, se a gente pedir, ele vai fazer a gente conquistar tudo isso, tá? Então, assim, é a missão dele aqui, e é com ele que a gente tem que ter essa conexão direta, sabe? E se a gente pedir isso, eu acredito que todo o restante vai vir até nós, sabe? Agora, você imagina se a gente morre, e aí chegando lá, que eu espero que esse lá seja no céu, se Deus permitir, e aí mostrarem pra gente quantas maravilhas, né, que a gente deixou de ser, de ter, simplesmente porque nós mesmos, nós não permitimos, né? Nós não achamos que tínhamos merecimento, não acreditamos, não tivemos fé, não pedimos e principalmente não aceitamos, né? Tem gente que consegue pedir coisas com facilidade, tem gente que tem mais dificuldade de pedir especificamente por coisas, e quando eu digo coisas, não é só coisa material, por necessidades de todo tipo, né? Então é importante saber que ninguém pode impedir os planos de Deus na nossa vida, né? A não ser nós mesmos, né? Ou seja, tanto na hora que a gente aceita essa ajuda, essa graça, quanto na hora que a gente não dá brecha para o inimigo, né? Nós tudo podemos ser, nós tudo podemos, se nós cremos em Deus, assim, não importa o tamanho do nosso problema, né? Assim, na Bíblia ele mostrou pra gente inúmeros impossíveis que ele transformou em possíveis, né? Ele fez muita coisa ali, obviamente, para que a gente entendesse que não importa, o poder dele é gigante, então não importa o tamanho do problema. Inclusive, a gente não pode focar na turbulência do mar, sabe? A gente tem que focar no tamanho do poder que a gente tem em Cristo, né? Quando a gente está com Ele, a gente tem todo o poder dele, né? Então, a gente tem que fixar os nossos olhos firmes nele. E lembrar que Ele falou pra gente que nós somos cópia dele, né? Ou seja, a gente tem sim todo esse poder dado por ele. Outra coisa que a gente precisa lembrar que amar é uma escolha, perdoar é uma escolha. Então, que a partir de hoje a gente escolha ser vencedor, sabe? Como Jesus disse que nós somos. Então, a gente precisa parar de chorar e pedir
algo que Deus, e parar de pedir. Desculpa, eu achei que não estava gravando mais porque tinha uma ligação entrando, perdão. Então a gente precisa parar de chorar. Vou retomar. Lembrando então que amar a escolha, perdoar a escolha, e que então a partir de hoje a gente tem que escolher ser vencedor, porque ele falou pra gente que nós somos vencedores. Então a gente tem que parar de chorar e pedir algo que ele já deu pra gente, né? E parar inclusive de escutar a nossa memória, que acho que isso é uma coisa muito comum para as pessoas de uma forma geral. Parar de escutar a nossa memória com o eco daquelas vozes, daquelas pessoas que tentaram carimbar a gente com o carimbo de perdedor, sabe? E que a gente acreditou. Deus criou a gente para a gente ser vencedor, né? Para ter uma vida, como ele diz para gente, né? Em abundância, né? Então a gente tem que fazer jus à palavra dele. Ele falou isso para a gente. A gente precisa transferir, porque a gente às vezes consegue orar muito bonito, né? Mas a gente precisa transferir essas palavras bonitas para as nossas atitudes, né? Não é fácil, é claro, mas às vezes parece que a gente meio que se acostuma. A gente fica muito focado em falar muito bonito, em orar muito bonito, e então a gente precisa dar uma exercitada para conseguir colocar de fato isso nas nossas ações do dia a dia, né? Com todos, mesmo com aquelas pessoas mais próximas que às vezes pegam mais no nosso calo ou coisa assim. É para isso que a gente está aqui, né? A gente é cristão para evoluir em tudo isso. Então a gente precisa levantar a cabeça, vestir todo dia nosso melhor sorriso e borrifar o perfume da fé e espalhar por aí, né? A gente precisa ser bênção, espalhar bênção, e receber o que já é nosso, né? Que Deus prometeu pra gente, que a gente tem, que basta a gente ter fé, acreditar e aceitar. Na vida de quem tem postura vencedora, de quem é crente em Jesus Cristo, eu acredito que tudo dá certo, sim. Tudo dá certo. Mas o que acontece? Não é necessariamente aquele certo que nós planejamos e queremos, né? Mas a gente precisa sorrir, ficar alegre e com a certeza de que esse dar certo, na verdade, é a gente ter a certeza de que é o melhor que Deus tem para nós, né? Esse é o verdadeiro significado de dar certo, né? Então, vamos ficar na postura de quem tem gratidão por isso e vamos dar orgulho ao nosso Pai, né? A provisão e o cuidado vêm do Senhor. O Senhor falou que as nossas mãos são abençoadas, então vamos começar a abençoar com palavras, com um abraço. Agora ainda não dá, né, por causa da pandemia, mas algumas pessoas a gente já consegue abraçar, outras daqui a um pouco a gente vai conseguir. Mas também abençoar com ensinamento, com algo material também. E também a gente já se preparar para receber e para doar, né? Quando a gente se coloca numa posição de pessoa que crê, Deus age na nossa vida. Então, tenha isso em mente. Assim, o mais importante é você exercitar a sua fé, porque o restante vem. Queria lembrar também que os pensamentos, eles antecedem, como a gente já viu isso antes, já ouviu isso antes, né? Os pensamentos antecedem os sentimentos antecedem as palavras. E uma semente gera várias sementes, então a gente precisa vigiar demais os nossos pensamentos, né? A gente não pode controlar os pensamentos que vêm na nossa cabeça, mas a gente pode sim substituir esses pensamentos por outras coisas, por coisas boas, por sentimentos, por pensamentos bons, né?
Então, a gente tem essa capacidade. Às vezes vem, sim, coisas ruins, mas a gente pode tirar isso para lá e colocar, substituir por coisa boa, né? Que coloca a gente, de novo, naquilo que eu falei, naquela que permite que a gente fique na melhor sintonia possível com o Espírito Santo. Nós não... Então, uma coisa dura também de falar que, assim, lembrar que a gente não é criança mimada, que Deus não é nosso servo, sabe? Então, a gente tem que corrigir a nossa postura, porque Ele é nosso Senhor. E Ele que sabe o que é melhor para nós, então cabe a nós, como servos, sermos obedientes, íntegros, gratos, né? E aquela coisa que a gente sempre fala também, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. É Ele que manda aqui no jogo, né? Agora, se você não gosta de ser servo, de ter um dono, eu te digo, se você tentar viver sem ele, fazer as coisas do seu jeito, pelo seu braço, você vai passar a tua vida inteira se desgastando, se frustrando e não vai alcançar um décimo. Isso que é mais triste, sabe? Você não vai alcançar um décimo do que ele poderia fazer por você, né? Em você e por você. Então, quem já passou por isso na vida, eu já passei de estar tentando coisa com o meu próprio braço e sofri demais com isso e por vários anos. Puxa, quando você resolve obedecer, escutar, obedecer, e ver que maravilha que ele pode fazer, e assim, de uma forma que você jamais conseguiria, jamais, com uma perfeição, e ele te surpreende, sabe? Porque você fala, uau, eu queria alguma coisa nesse sentido, mas que maravilha, que coisa grande, né? Vou ler aqui Efésios 3, 20, 21, ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, vamos parar de se revoltar, de ficar irado ou de se fazer de coitado, sabe? Porque tem sofrimento que não tem influência nem de Deus nem do inimigo. Na verdade, é só uma consequência de uma decisão ruim mesmo que a gente tomou, sabe? Então, a gente tem que aceitar o amor de Deus e seguir as orientações dele, porque assim, quem sabe, a gente vai ver, né? O mais provável é que a gente veja acontecer na nossa vida aquele milagre que a gente quer há tanto tempo, né? Eu acho que Deus está com o nosso presente na mão dele, só esperando a gente se comportar para que ele entregue para a gente, né? Acredito que vai sim sempre acontecer o melhor para a gente. Talvez não do jeito que a gente planejou, né? Mas certamente do jeito de Deus. Se a gente permitir, né? Se a gente não atrapalhar os planos dele também, que às vezes a gente quer dar uma mãozinha para ele e se atropela, mete as mãos pelo braço, aquela coisa. Os pés pelos braços, né? A gente fala. Às vezes parece ruim alguma coisa que a gente passa, né? Às vezes na hora a gente não entende, mas a gente precisa confiar, porque o jeito dele é infinitamente melhor que o nosso, né? Então, assim, a gente na hora não entende, fica achando que, ou é um inimigo, ou fica achando, não sei, acha estranho, nossa, como é que aquilo aconteceu? E às vezes, um tempo depois, às vezes anos depois, é que a gente vai entender que era tudo do plano dele. Então, às vezes, quando está acontecendo alguma coisa ruim com a gente, no meio daquela coisa, daquela situação, lembra disso. É tão reconfortante, às vezes, para mim, quando eu lembro disso, eu falo, tá tudo bem. Porque tenho certeza que lá na frente ele vai me mostrar o porquê disso, né? Com certeza é o melhor para mim. Então, é melhor a gente já se alegrar, ficar na postura de fé, de alegria e de gratidão, porque ele está no comando, né? Vamos orar para o Espírito Santo. Assim,
Eu quero tudo que Deus tem de melhor para mim. Quanto mais conhecimento eu tenha, mais humildade e obediência eu tenha, quanto mais dinheiro eu tenha, mais humildade e mais humilde e obediente eu seja. Quanto mais poder eu tenha, mais humilde e obediente eu seja. É assim que eu oro toda noite, quando eu vou, não, toda manhã eu oro falando esse tipo de coisa, sabe? Eu peço tudo isso, eu peço dinheiro, eu peço para conhecer cada vez mais a palavra dele, mas a gente sabe que a gente é fraco, né? Que a carne é fraca e às vezes a gente tende a ficar arrogante ou achando que é pelo nosso próprio poder. Então eu sempre falo, me aumente a humildade e a obediência, né? Então é isso, Deus criou a gente para a gente ser vitorioso, então vamos deixar nascer em nós o melhor que existe dentro de nós, tá? É isso, essa é a minha mensagem. Obrigada por me ouvir e Deus abençoe a todos. Obrigada.